um raio, um grito na noite, uma criatura feita de pedaços de mortos. Essas são as imagens que evocamos quando ouvimos o nome Frankenstein. Mas qual é a verdade por trás da lenda? Frankenstein é meramente uma invenção da nossa imaginação? Ou existe algo mais sinistro por baixo da superfície? A história de Frankenstein cativa o público há séculos. Ela fala com nossos medos mais profundos, nosso fascínio pelo desconhecido e nossas ansiedades sobre o poder da ciência. Mas quanto dessa história tem raízes na realidade? Vamos viajar ao coração dessa narrativa arrepiante. Exploraremos o contexto histórico, os avanços científicos e as questões filosóficas que inspiraram a obra-prima de Mary Shelley. Prepare-se, pois a verdade por trás de Frankenstein é mais perturbadora do que você imagina. Era o ano de 1816. Mary Shelley, com 18 anos, se viu envolvida em uma tempestade de criatividade. Uma reunião de gigantes literários desafiou uns aos outros a escrever uma história de fantasmas. Mary Shelley deu à luz Frankenstein, inspirado por descobertas científicas e atmosfera gótica. Seu romance aborda criação, responsabilidade e ambição desenfreada. O século XIX foi uma época de descobertas científicas sem precedentes. A eletricidade, uma força misteriosa e poderosa, estava começando a ser compreendida e aproveitada. Cientistas estavam fazendo descobertas inovadoras nos campos da anatomia e fisiologia, desvendando os segredos do corpo humano. Mas em meio a essa empolgação, também havia medo. As linhas entre a vida e a morte pareciam estar se confundindo. O público estava fascinado e aterrorizado com o potencial da ciência de reanimar cadáveres. Essa ansiedade permeou as páginas de Frankenstein. A criação de Victor Frankenstein é animada por um poderoso choque elétrico, uma cena que se tornaria icônica na cultura popular. O romance explorou um medo profundo de que a ciência estivesse se aventurando em território proibido, brincando de Deus com a ordem natural. Seção 4. Experimentos chocantes. A busca para conquistar a morte. O medo de cadáveres reanimados não era totalmente infundado. No final do século XVIII e início do século XIX, cientistas conduziam experimentos que pareciam saídos das páginas de um romance gótico. Um desses cientistas foi Giovanni Aldini, um físico italiano que ganhou notoriedade por suas demonstrações públicas de galvanismo, a estimulação de músculos com correntes elétricas. Os experimentos de Aldini, muitas vezes realizados em corpos de criminosos executados, envolviam o envio de choques elétricos através de cadáveres, fazendo-os se contrair e contorcer em demonstrações macabras. Embora o trabalho de Aldini tivesse como objetivo aumentar nossa compreensão da eletricidade e do sistema nervoso humano, ele capturou a imaginação do público de uma forma que confundiu as linhas entre ciência e espetáculo. Esses experimentos, e a reação do público a eles, forneceram terreno fértil para a exploração de Mary Shelley sobre os limites éticos da investigação científica. Seção 5. Do papel para a tela. O legado duradouro de Frankenstein. O impacto de Frankenstein na cultura popular é inegável. O romance nunca deixou de ser impresso, e foi adaptado inúmeras vezes para o teatro, cinema e além. A imagem do monstro de Frankenstein, frequentemente retratado com pele verde, parafusos no pescoço e um andar desajeitado, tornou-se instantaneamente reconhecível em todo o mundo. As primeiras adaptações cinematográficas, particularmente o icônico filme de 1931, estrelado por Boris Karloff, consolidaram o lugar do monstro no panteão do horror. Mas a influência de Frankenstein se estende muito além do gênero terror. A história foi reinterpretada e reinventada de inúmeras maneiras, refletindo as ansiedades culturais em mudança e nossa relação em evolução com a tecnologia.
De paródias cômicas a dramas instigantes, Frankenstein continua a ressoar com o público. A história serve como um conto de advertência, lembrando-nos das consequências potenciais da ambição desenfreada e da importância das considerações éticas diante do progresso científico. Seção 6. Um Prometeu moderno. Podemos enganar a morte? Hoje, 2 séculos depois de Mary Shelley ter escrito Frankenstein, as questões levantadas por seu romance parecem mais relevantes do que nunca. Avanços em campos como engenharia genética, inteligência artificial e robótica nos aproximaram mais do que nunca da possibilidade de criar vida artificial. Os dilemas éticos explorados em Frankenstein não estão mais confinados ao reino da ficção científica. Estamos lidando com questões do mundo real sobre a ética da clonagem, os perigos potenciais da inteligência artificial e a própria definição de vida. Frankenstein serve como um lembrete severo de que o progresso científico sem considerações éticas pode ter consequências não intencionais e potencialmente catastróficas. À medida que nos aproximamos de novos avanços científicos, é essencial lembrar das lições da arrogância de Victor Frankenstein. Seção 7. O monstro entre nós. Um alerta para o futuro. A história de Frankenstein é uma tragédia. Victor Frankenstein, cego por sua ambição, não considera as consequências. Sua criação torna-se um símbolo dos perigos da ambição científica. O verdadeiro monstro não é a criatura, mas o criador. A arrogância de Victor leva à sua ruína. A história de Frankenstein é um lembrete arrepiante. O monstro é algo a ser compreendido. É um reflexo de nossos impulsos mais sombrios. Frankenstein contém uma verdade sobre a condição humana? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo.